Agora são 4h10. Muito boa tarde para você que está acompanhando o nosso ACAPS Podcast em mais um ano desta feira tão importante, o maior evento do varejo capixaba, que chega aqui no pavilhão de Carapina, município de Serra, no Espírito Santo. Você que nos prestigia, que nos acompanha com o seu carinho, da sua audiência em qualquer lugar do mundo através das nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Participe, seja muito bem-vindo e compartilhe com os seus amigos, a sua rede, também os nossos conteúdos. Por aqui já passaram diversas autoridades no assunto supermercadista, no varejo, e a gente chega agora com o nosso próximo episódio ao vivo, falando de estratégias de fidelização. Como conquistar o seu cliente, como fidelizar o seu cliente. E para falar sobre esse assunto, a gente traz aqui ao vivo ele que é o diretor de marketing da Sol e Neve, uma empresa deliciosa direto de Minas Gerais, Marcos Monteiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir aí um pouco aí para os seus... A gente que agradece. Tá bom, valeu. E com a gente também, mais uma vez, ele que é sócio e administrador dos supermercados Calvi, Valdez Calvi. Seja bem-vindo mais uma vez. Tá batendo ponto aqui com a gente também. Mais um ano. Obrigado pela presença dos tarde. senhores. E aí eu aproveito para começar perguntando para ambos, e a gente pode compartilhar as respostas. Hoje em dia, o cliente tem mais opção do que nunca, né? Em supermercado, marcas de sorvete, picolé. Você entra dentro de uma loja, você tem diversas opções de produtos. Dentro de um mesmo bairro, você tem diversas lojas, diversos supermercados, mini mercados. Na visão de vocês, o que realmente fideliza o cliente? Preço, experiência ou relacionamento? Pode começar. Pode começar, professor. Vamos lá. Valdez, que já está no mercado há quantos anos? Desde que eu nasci, praticamente. Não precisa falar a idade. Um cadinho de tempo. Mas, assim, o cliente, principalmente aquele que está conhecendo a loja, né, que está iniciando tal, o primeiro momento dele é a questão de mais de preço. Então, ele vai mais atraído pela questão do preço, né? Ok. Vai procurar, ou às vezes até por proximidade, né? Porque está perto da casa, da residência. Muito característica do supermercado é a proximidade também. Mas assim, nesse primeiro momento ele é mais atraído pelo preço. E depois a questão da fidelização é mais pela satisfação dele de ser bem atendido, de encontrar o que procura, de satisfazer suas necessidades, né? A experiência que a gente tem é essa, né? E a gente faz algumas coisas complementares, né? Procura treinar os funcionários, procura ter Hoje em dia tá muito na moda agora o programa de fidelidade, né? Sim. Onde a gente tem um cadastro, faz um clube de vantagens, né? No Calvi especificamente, a gente tem o cliente fidelidade. E aí a gente procura dar algumas promoções específicas para esses clientes de fidelidade. Uhum. Na loja também a gente tem, por exemplo, o autoatendimento específico para os clientes de fidelidade, que tem o cadastro, né? Então, assim, a questão da fidelização a gente vê muito em relação a isso, ao serviço, à satisfação, né, dele encontrar o que procura, de satisfazer as necessidades dele. Inicialmente, você pontuaria o preço como o primeiro chamariz, o atrativo seria o preço ainda? Preço. Acho que preço e depois... Marcos, para você. Eu concordo, né? A questão do preço, ele é mais como uma força de atração, né? Mas ele, por si só, o cliente... o preço não fideliza, porque se vier um concorrente seu com um preço melhor, com uma promoção melhor, a fidelidade desse cliente você perde, né? Então, realmente, eu acho que a experiência e o relacionamento, atendimento, são aonde realmente a gente fideliza, né? O atendimento, o relacionamento, cria-se a questão da conexão, né? E a questão da experiência gera o encantamento, é aquilo que transcende o seu ponto de venda, a sua loja, no seu estabelecimento, e que leva para casa das pessoas. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que o preço atrai, a experiência encanta e o relacionamento conecta. E se você usar o relacionamento junto com a experiência, aí é imbatível para você fidelizar o seu cliente. E aí eu aproveito para esticar a pergunta para você. A empresa Sol e Neve é originalmente direto de Minas Gerais, da cidade de Leopoldina, no interior de Minas. Está entrando aqui no mercado do Espírito Santo, um mercado que a gente tem concorrentes muito
fiéis ali, né, ao seu produto, que é picolé, sorvete, né, gelateria em geral. Como que você avalia entrar num mercado em que você já tem uma concorrência forte? Qual foi na sua expertise do marketing, de estratégia, o que você apostou para poder falar, não, a gente vai entrar ali, a gente vai atuar assim, e a gente vai dar certo? Eu acho que o mercado sempre existe espaço para aqueles que trabalham de uma forma bem feita, né, e que queiram gerar algum outro valor e resultado para os clientes. A gente sabe que todos os mercados hoje, o ramo de sorvete, ele é muito regionalizado. Sim. Você tirando uma ou duas marcas que são nacionais, a maioria das outras marcas de sorvete são regionais devido à questão de logística, que é uma logística bem complicada de congelados, mas pela proximidade, né, a Leopoldina é muito próximo dos mercados onde a gente atua, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, principalmente no sul de Minas, onde a gente era muito forte, e agora a gente está subindo aqui para a capital Vitória, para a Serra e para a região norte. E a gente tem que identificar quais são aquelas lacunas que às vezes os nossos concorrentes nos deixam para a gente poder entrar, né, e causar um mercado sadio. A gente não vem, logicamente nós somos concorrentes, mas o que eu brinco muito é a gente tentar, o consumo de sorvete no Brasil ainda é muito baixo em relação a outros países do mundo. Então, quando se a gente fomentar o crescimento do mercado, todo mundo ganha. Todo mundo ganha e a fatia fica melhor. Cada um vai brigar pela sua fatia. Mas quando o bolo está maior, então a gente criando essa conscientização, trazendo novas oportunidades, novas marcas, eu acho que quem ganha sempre é o cliente. E a gente acredita muito no nosso diferencial de qualidade, de preço, né? E isso aí depois o cliente vai decidir qual o que vai trazer o maior resultado para ele. Perfeito. E aí, Valdez, eu aproveito para te perguntar, você já adiantou um pouquinho na sua resposta anterior, quando a gente fala de fidelização. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tudo feito muito no celular, né, o Calvi já apostou em programas de fidelidade para poder você estreitar esse laço com o consumidor. Antigamente a gente não tinha isso. Como que vocês faziam para poder fidelizar esse cliente, além dessa proximidade, dessa regionalização da questão do bairro, né, de você fazer a compra no supermercado mais perto da sua casa, atrelada à tecnologia que hoje você tem, por exemplo, o programa de fidelidade? É interessante essa pergunta, porque a gente veio pequenininho, né, daquela mercearia. Perfeito. Que você tem um contato direto com o cliente, o dono, né, no caso, meus pais que começaram o negócio. Então conhece todos os clientes pelo nome, os clientes conhecem a gente muito, né? Hoje são quantas lojas? 3 lojas. 3 lojas. E assim, isso tem refletido ainda também comigo, né? Tem a minha filha que está vindo agora, a Lorena. Estava aqui com a gente agora há pouco. E aí, assim, o pessoal conhece um pouco menos ela, mas também já está se tornando conhecida. Mas aí você passa de uma questão mais de automação, né? Onde as relações ficam mais frias. Então você tem hoje um autoatendimento, um self-checkout, que você chega lá e ele não vai ter um relacionamento com você. Então a tecnologia vem no ponto de aumentar esse relacionamento. Um programa de fidelidade, por exemplo, que você tem um canal de comunicação com o cliente, ele pode também fazer a comunicação com a gente através das redes sociais, por exemplo. Tá. Então nós temos agora gente específica para ficar na rede social para responder os clientes. Porque o cliente quer uma resposta rápida também. Imediata. Então essa questão eu quero reclamar, por exemplo, de alguma coisa que está errada, que ele não gostou, e aí ele sentir que ele foi acolhido, né? Que nós recebemos essa reclamação, passa pela gente, toma conhecimento e nós vamos procurar acertar. Então a gente tem hoje programa de fidelidade, como eu já falei, que é um benefício para o cliente, uma questão mais de comodidade também, né? Como eu falei, tem a compra online, a compra pela internet, que ele também pode, na comodidade da casa dele, fazer a sua compra. Tem um aplicativo que facilita. Hoje, 90% das pessoas estão com o celular na mão. Então, o aplicativo ela consegue consultar os nossos preços, olhar o nosso estoque, o produto que está no aplicativo é o produto que está na loja, que tem estoque. Então, ela consegue saber, vou lá no Calvi ou vou comprar aqui pelo aplicativo. E aí, essa questão da tecnologia, da aproximação, ela ajuda nesse ponto. Porque a gente junta a questão do atendimento, né, da personalização, junto com o volume de gente, com a automação, né? Então, acho que a tecnologia vem aproximar também e trazer esse diferencial. E a gente procura trabalhar em todas essas áreas aí, né, para conseguir satisfazer o cliente.
E quando a gente fala de mercado de consumo e de fidelização, vocês também têm investido nisso, Marcos? Essa Bastante. questão de tecnologia também para o produto final de vocês? Bastante. Só complementando um pouco, né? Claro. Assim, hoje, né, como o mercado supermercadista, assim como um varejo de sorvetes, a gente ainda atende pessoas que têm mais idade, né, pessoas de 60, 65 anos, e tem a geração Z. Sim. Então, tem a geração que ainda gosta da questão do contato pessoal, de ir no caixa, de conversar com o atendente do caixa, e tem aquela geração Z que prefere fazer a compra pelo smartphone, ou prefere passar por um autoatendimento, quanto menos contato com o ser humano, melhor, né? Então, você tem que atrair a tecnologia, não é verdade? Assim, você atrai a tecnologia para você atender todos os seus clientes. Então, a tecnologia está ali para atender um público hoje que quer ter menos contato, mais tranquilidade para resolver, mas nós temos ainda, né, a personalização do atendimento, né, do relacionamento, de você conversar com um caixa, de um repositor de gôndola, que às vezes tem uma dúvida e você às vezes conversa e tira uma dúvida, né? Então, você tem que ter essa tecnologia como uma ferramenta para atender todo mundo. E assim, a Soinev, a gente tem investido em plano de fidelidade também. A gente lançou recentemente o nosso cashback. A cada compra que o cliente faz dentro da sorveteria, ele ganha um valor de volta, né? Ele vai acumulando aquele valor e que aquele valor investido em sorvete transforma em mais sorvete, né? E a fidelização vem além dessa questão também do cashback, da fidelização, que é importante, mas da experiência de consumo, né? Então, o nosso mercado, hoje as pessoas estão cada vez mais querendo experimentar coisas novas, né? Coisas diferentes. E o consumidor está cada vez mais exigente, né? É isso aí. Então, assim, você vai lançar um produto, você tem a oportunidade de trazer esse consumidor novamente para sua loja, fazer um ponto de contato. Às vezes, esse consumidor tem um tempo que não frequenta, não consome na sua loja. Com aquele lançamento, ele teve um interesse de experimentar. Ele vai até a sua loja e você tem a oportunidade ali, novamente, de fidelizar o cliente. Agora, aproveito para perguntar para ambos também, essa fidelização depende muito do engajamento do colaborador, né? O seu colaborador precisa vestir a camisa e fazer aquela clientela ser fiel. E de que forma, como transformar esses colaboradores em verdadeiros embaixadores da marca? Como eles defenderem Sol e Neve, como eles defenderem o Calvi? A gente estava comentando isso em edições anteriores aqui do podcast, que a sensação que a gente tem é que antigamente os colaboradores vestiam a camisa de uma forma mais pulsante, né? Hoje em dia ele parece que está trabalhando ali pelo dinheiro e acabou, né? De que forma vocês têm atuado nisso? Fazer o colaborador realmente vestir a camisa e ser o embaixador da sua marca para fidelizar aquele cliente que está passando por ali? Eu acredito muito assim, não existe cliente encantado se não existe colaborador engajado, né? Então eu acho que o engajamento do colaborador, ele resulta imediatamente no cliente satisfeito. Se uma empresa, independente do tamanho, não tiver uma política de engajamento dos seus funcionários, né? Sejam com programas de incentivo, sejam com treinamentos, né? E a valorização, né? A inserção de missão, propósito e valores, não só num quadro na parede, mas colocando isso realmente na cultura da empresa, né? Então, o funcionário alimentando essa cultura diariamente, né? E recebendo, né, as missões e os propósitos que ela tem, com certeza ela vai ser um colaborador que vai fazer o cliente mais satisfeito. Então, para mim, não existe cliente satisfeito se não tiver colaborador engajado. Calvi também, eu acredito que deva passar por isso também, né? Sim. Lorena, inclusive, estava comentando agora há pouco no podcast que ela se recorda perfeitamente, a gente estava falando um pouco dessa questão do funcionário abraçar e vestir a camisa da empresa, ela falando, antigamente você tinha muito dessa questão, quando ela falou, abriu o livro de registro da empresa, você tinha muito essa questão do funcionário ali, quando o funcionário era bom, ou é bom, você abre ali, parte da família dele está envolvido dentro do supermercado. A esposa, o marido, o filho, o sobrinho que também trabalha lá, o tio que já trabalhou lá, todo mundo está dentro da mesma organização, né? Então, esse é o grande desafio hoje, né? Porque a gente tem, assim, um quadro de trabalho hoje complexo, né? Bem desafiador, bem concorrido, com vários setores. E o supermercado,
a sua característica, né, de ser um primeiro emprego, de ter primeira opção, a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então tem essas pessoas que entraram pequenas dentro do mercado, tem N exemplos, igual a Lorena falou, de começar lá como menor aprendiz e se tornaram efetivos e são hoje compradores da empresa, são pessoas... Cargos de gerência. Cargos altos dentro da empresa, então, que evoluíram, que cresceram, né? E tem aquela característica do mercado de trabalho, que a pessoa entra, está cobrindo ali uma tarefa, apareceu uma outra coisa, pula para o outro lado. Então essa geração Z, principalmente agora aqui, às vezes para um pacote de batata frita, o Leandro Carnal falou ontem, né? O cara troca de emprego. Falei que por menos de R$100 o povo troca de emprego. Troca de emprego. Então, assim, é um desafio nosso de estar orientando, qualificando. Hoje a gente faz o quê? A gente tem umas premiações, principalmente aos operadores de caixa, né? Que identificam os clientes no caixa. Então a gente consegue medir todo mês como é que está a identificação dos clientes e a gente premia os colaboradores que estão identificando mais clientes no caixa, né, que estão participando. A gente procura mostrar para eles quais os benefícios que o cliente está tendo, por exemplo, no programa de fidelidade, os produtos que ele tem desconto, né? Então esse trabalho de orientar, de treinar, de qualificar, a gente vai fazendo com o nosso colaborador, de quando o cliente chega na loja, tem um produto tal, e ele saber que tem o produto ou que não tem o produto na loja, isso é importante, né, para falar para o cliente, não, temos esse produto, aí vai lá mostrar o produto para o cliente, onde que o produto está, isso é importante, né, então assim, a gente treina, mas dentro daquela dificuldade de estar com o pessoal engajado, então esse engajamento é a nossa luta diária, de estar todo mundo voltado para o mesmo caminho, de estar voltado para o mesmo objetivo, que é satisfazer o cliente. Uma coisa que eu sempre falo na loja, eu falei, se coloca no ponto de vista do cliente. Você quando vai numa outra loja, num supermercado, numa loja, numa sorveteria, você não gosta de ser bem entendido? Então, pensa no consumidor que está na nossa loja, que ele também é igual a você. Então, se ele chegou aqui no supermercado, ele é igual a você. Atende bem. Atende como você gostaria de ser atendido. Perfeito. Então, essa visão a gente tenta botar pro pessoal, para poder direcionar. Perfeito. Para a gente encerrar, vocês acham que o cliente, além de mais exigente, ele está mais impaciente no quesito de a sorveteria deu uma escorregada, ou o supermercado vacilou comigo, eu não volto mais? Hoje em e aí dia, você acaba com essa fidelização? com a questão, né? Hoje a pessoa tem uma arma na mão, que é o smartphone. Exato. Né? Na qual qualquer experiência que não seja a que ela esperava, uma experiência negativa, ela já coloca nas redes sociais, já verbaliza aquela questão, nem às vezes de dar chance para uma marca, às vezes, se defender e buscar, né, resolver o problema do cliente. Eu acho que essa questão da ansiedade digital representa muito isso, né? As pessoas hoje estão muito ansiosas, então as pessoas têm muito menos paciência no dia a dia, estão sendo muito impactadas, são muitas informações ao mesmo tempo, né? Então acaba que isso gera já um estresse, e a quantidade de marcas, né, que nós temos hoje de concorrentes permite ao cliente às vezes ficar chateada com uma marca e falar assim, não volto mais nessa marca. Então, realmente, eu concordo que o cliente está muito mais impaciente, e com a questão das redes sociais aumentou ainda mais essa questão da... Às vezes, aquele outro cliente nem estava insatisfeito, mas ele viu a postagem do outro e falou, mas aconteceu comigo, parece, também não gosto mais. Isso aí. Né? Ele toma as dores do outro, né? Infelizmente. Aí nós voltamos lá no início das perguntas, Sim. que era por que o cliente está na loja, né? Então, a satisfação dele. Sim. Às vezes ele chegou pelo preço, mas ele só vai ficar e vai continuar se ele for bem atendido, pela experiência, se ele for satisfeito. Então, assim, se ele encontrou tudo que ele queria, aí ele vai na rede social, às vezes reclama, e a gente faz questão de responder rápido, né? Estamos errados aqui, sim, e vamos acertar. Ou, não é desse jeito, é do outro jeito. Então, essa conversa hoje tá rápida, porque... E aquele cliente que reclama, realmente, é aquele que a gente... percebe que ele reclamou, mas ele quer ser respondido, porque ele vai voltar. Se aquele que não reclama só vira as costas e vai embora, a gente perde, não sabe por que perdeu, e aí a concorrência ganha um cliente. Então é pior aquele que não reclama, é melhor o que vai lá e que reclama. Porque se ele tiver um retorno, ele vai voltar. E a gente procura dar esse retorno o mais rápido possível. Perfeito, muito bem colocado. Senhores, muito obrigado. Valdez, Marcos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui.
contribuindo e muito para a gente falar de fidelização, até porque hoje em dia, como a gente reforçou que o cliente está cada vez mais exigente, né? Está cada vez mais ali, ó, firme na luta, no seu propósito. E claro que vocês, enquanto fornecedores, sorveteria, supermercado, não querem perder cliente, né? Acima de tudo, não querem perder cliente. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E para vocês que estão acompanhando a gente, não acabou não. A nossa tarde só está começando daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos eu tô de volta com mais uma edição do nosso Acaps Podcast. Até já.